Muito bem-vindo você que está nos escutando ao podcast da Ufologia Express. Hoje comigo, a Doris, e neste episódio continuaremos com o tema da Cabala, abordando agora a Cabala Escura. Boa noite, tudo bem, Doris, com você? Olá, Roberto, querido amigo, boa noite. Boa noite a todos os amigos que acompanham esse magnífico canal. Bom dia para quem estiver ouvindo durante o dia, boa tarde quem estiver ouvindo à tarde. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Muito bom, Doris. Eu já falei da Doris no vídeo anterior. Nós comentamos sobre a Cabala, a história da Cabala, o início, a origem da Cabala, e a Doris foi, assim, uma professora exímia que nos apresentou o lado da Cabala da sua origem mesmo. E hoje a Doris vai falar pra gente o outro lado da Cabala, o porquê que ela é usada dessa outra forma. Né, Doris? Como que vai ser a história mais ou menos? Dá uma manchetezinha pra gente aí. Queridos, na semana passada eu cheguei a dar apenas uma pincelada sobre como surgiu o termo, o modo de se expressar Cabala Escura. Essa palavra Cabala, simples, C-A-B-A-L-A, tornou-se popular nos tempos atuais quando começou a ser seguida por celebridades como Madonna, Mick Jagger, Katy Perry e outros famosos de Hollywood, cantores famosos, muito pop. O que acontece? Eu cheguei a dar uma pincelada também, que são energias geradas por seres trevosos que se ligam aos seres humanos. Esses seres trevosos são descendentes e também são anjos caídos, são arcontes. Então, as pessoas que se ligaram a um contexto, entre aspas, pode-se dizer assim, venderam suas almas para o lado escuro da espiritualidade em troca de muita fama, em troca de muito dinheiro, em troca de falso poder, de muita ilusão, de controle das massas através da ideia de idolatria. Fulano é meu ídolo, fulano é minha ídola. Então, em troca de fama, fortuna, esses nossos irmãos cantores, cantoras, atrizes, atores, acabaram sendo fantoches nas mãos, nas garras desses seres trevosos. Então, a chamada Cabala Doris, escura. Desculpa, tá me escutando? Oi. Como diz, né? Cada um sabe a delícia de ser. É verdade, é bem por aí mesmo. É bem por aí. Então, o que acontece? Muita gente confunde também a questão de que Cabala Escura seja apenas o termo Illuminati, ou seja, o termo os Bilderberg, que seja a família Rockefeller, a família Rothschild, as 13 famílias que praticamente são os poderosos do mundo. Mas mesmo esses são apenas uma facção de um poder muito maior. Então, eles não são apenas Illuminati, eles são esses seres, eles são físicos e também são extrafísicos, espirituais, interdimensionais, que se ligam aos humanos e atuam contra os nossos irmãos de luz superior e atuam contra a própria humanidade e atuam contra todos os obreiros que trabalham efetivamente em nome do grande Criador, o Altíssimo. Esses seres trevosos que se opõem a uma luz divina têm como características muito elementais deles a ganância, egocentrismo,
são propagadores de violência, por isso também são conhecidos como senhores das guerras, das devastações, de miséria, de fome. Espalham mentiras, 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 procurando confundir a cabeça dos incautos, das pessoas mais simples, das pessoas inocentes. E de tantas mentiras que contam, essas mentiras acabam tornando-se verdades na cabeça de todos, que não questionam, que não vão atrás de buscar a verdade dos fatos, dos acontecimentos. Essas criaturas trevosas amam demais o luxo, a riqueza extremos e que fiquem concentrados nas mãos deles. Eles regozijam-se em escravizar a humanidade e são os responsáveis por criar e manter um mundo de ilusões que atualmente é muito conhecido como Matrix, a partir daquela trilogia hollywoodiana do final dos anos 1990 e início dos anos 2000. E eles são praticamente os donos de todas as estruturas de bancos e negócios, política, sistemas de governo, de conflitos, capitalismo, socialismo, sionismo, comunismo, ambientalismo e muitos outros. A parte toda de entretenimento em todo o mundo, o sistema de educação, a mídia em todos os seus modos, em todas as suas plataformas de comunicação, que seja televisiva, por rádio, por internet, tirando, é claro, os particulares que querem fazer com que a humanidade acorde, todos aqueles sistemas de comunicação dominados pela chamada Cabala Escura, faz com que as pessoas sejam envolvidas apenas nas notícias e nas motivações que interessem a eles. Então, esses senhores ainda são donos das organizações de saúde em nível mundial, dominam e mandam em determinadas religiões, são, infelizmente, grandes propagadores dos tráficos de todos os tipos que nós conhecemos, tráficos de drogas, tráfico de menores, de mulheres para escravidão sexual, são senhores da pornografia, geram conflitos diplomáticos entre países para vender muitas armas, porque eles são os senhores da guerra, tudo aquilo que é contrário ao amor, à paz e à elevação do ser. E olha só que coisa muito interessante. Há mais de 20 anos, um autor brasileiro, não posso citar o nome, e também não poderei citar o livro que ele escreveu. Porém, este livro é relativo, o tema central é exatamente o poder que esses senhores, eles são os conspiradores de um governo mundial invisível. Quando se fala em nova ordem do mundo global, está se falando dessas criaturas. Porém, podemos dizer o seguinte, como há poucos minutos atrás eu comentei, família Rockefeller, família Rothschild, Illuminati e outras denominações espalhadas pelo mundo, não são os cabeças disso daí, desse sistema de dominação, de tornar a humanidade escrava. Eles ainda são peões, vamos dizer assim, de uma estrutura maior, de seres que estão acima deles. São os reptilianos e draconianos? Não. Os reptilianos ainda são soldados dos draconianos e draconianos ainda são comandados por criaturas acima deles. E essas criaturas podem ser chamadas de semideuses, que estão aqui no planeta desde pelo menos antes da última interferência, da última intervenção
que realizaram no DNA de uma faixa da humanidade da época da Suméria. Mudaram o DNA dos seres humanos daquela ocasião para torná-los escravos. E somos, infelizmente, escravos deles até hoje. Por isso que nós temos que entender como que isso funciona, ter o chamado despertar de consciência, que é buscar a nossa essência divina para nos libertarmos das garras dessas criaturas. E eu vou apenas comentar assim muito rapidamente o que se diz na contracapa deste livro, que comenta sobre este poder, um poder desconhecido, um poder oculto. Os homens, os seres que ficam na invisibilidade, mantendo a humanidade trabalhando para que eles fiquem no conforto gigantesco, porque eles amam o luxo e estando ainda acima de muitos reis e rainhas. Então, uma das coisas que é dito na contracapa deste livro, que tem praticamente mais de 730 páginas, imagina um livro que procura trazer todo um despertar há mais de 20 anos atrás e que ele é proibido, tanto que ele é dificílimo de ser encontrado. Quem o tem, com certeza, não vende, e se vende, já cheguei a observar uma vez, um amigo procurou no Mercado Livre e encontrou por mais de R$2.000. Eu falei, nossa, mas também não é para tanto. Mas é para ver o quanto que ele é raro e importante. Então, algumas coisas citadas na contracapa do livro é que tudo aquilo que nós imaginamos que é verdadeiro, na verdade é errado, é uma grande mentira, minuciosamente organizada, planejada. A mente das pessoas acabam sendo congestionadas de tanta falsidade sobre tudo, sobre a história, sobre o mundo à nossa volta, sobre as palavras que nos dizem, sobre nós mesmos, quem é você, para nós que somos mais espiritualizados e temos o entendimento de que somos criaturas divinas e que viemos pela criação de um grande Pai, de uma grande fonte de luz superior, eles invertem essa possibilidade. Eles dizem que nós viemos de bactérias, que nós viemos do mundo a vida veio através de um caldo químico que gerou a ameba e o ser humano veio da evolução de uma linhagem de macacos, por aí vai. Então, essas forças poderosas procuram plantar ilusões e mentiras que nós sabemos. Quanto mais se repetem mentiras, elas acabam tornando-se realidade. A liberdade também, que todos nós consideramos que temos liberdade de ir e vir, de fazer acontecer, também não passa de uma ilusão, pois tudo à nossa volta nos prende. Todos os sistemas nos prendem desde quando nós nascemos. Nós temos um tipo de cultura que tem que ser daquela forma. A criança que é diferente, ela é vista como uma aberração e de repente ela é que se vê agredida por um sistema do qual ela não quer fazer parte. Ela entende que aquilo não faz bem para ela. Vamos considerar isso como um exemplo. Todas as pessoas trabalhadoras como nós são meros peões neste grande enredo e acabam sendo manipulados de forma em que aceitem tudo aquilo que vem. Olha o quanto nós estamos sendo obrigados a aceitar tudo que está sendo colocado como condutas, protocolos, leis em torno dessa pandemia, por exemplo. E nós temos como exemplo bastante sério agora esta pandemia. Em qualquer momento que se queira mudar,
a sua posição, você querer interferir nesses sistemas controladíssimos pode se dar bastante mal. Muita gente já tentou fazer isso em outras ocasiões e acabaram sendo expostas como ridículas, como loucas, como insanas, que precisavam ser presas, não mentirosas, para que eles pudessem manter todo esse aparato deles por mais tempo, né? Então, olha o quanto que a Matrix é ilusória. Ah, mas nós conseguiremos passar para a quinta dimensão, porque tudo isso que acontece à nossa volta, essa ilusão à nossa volta é 3D. Nós iremos para aqui 5D. Um desligamento efetivo de todos esses sistemas que nos prendem e vamos ver o quanto que isso realmente é capaz de ser efetivado e nos libertarmos disso, né? Esse pessoal também domina organizações de saúde em nível mundial, dominam e mandam em praticamente todas as religiões no mundo. Veja bem que coisa complicada. Eles fazem de tudo para nos manter como verdadeiros prisioneiros. O grande trabalho deste grupo, que incorpora milhares, milhões, pode-se dizer, ou quem sabe até de servidores, que são empregados diretos, eles são peões de apenas 14 famílias no mundo, manipulando a humanidade a seu bel prazer, servindo aos seres espirituais trevosos, dos quais fazem parte anjos caídos, arcontes, reptilianos, draconianos, e todos eles ainda são os braços de um povo cujo cérebro, eu comentei, são semideuses que são este cérebro e ninguém os conhece, não os conhece. Porque como eles são semideuses, eles são capazes até de mudar de corpo. Então, o espírito deles se desconectam de um corpo, passa para outro, passa para outro, passa para outro. E em encontros do grupo Bilderberg, fica aquela coisa nevoenta para quem já foi testemunha em uma vez ou outra e chegou a comentar, e isso saiu de alguma forma em matéria da internet, em determinados blogs especiais, fica uma névoa dentro dessa sala de encontro desses membros do grupo Bilderberg, onde também existem talvez greys ou reptilianos participando desse tipo de reunião, para decidirem jogos de guerra, jogos no sistema econômico, financeiro, mudanças drásticas nas grades de ensino em universidades no mundo todo, mudanças de conduta em religiões, em seitas ocultas, para que eles continuem satisfazendo os seus egos. É como se fosse uma granja onde tem gado que eles possam dominar, ou que tenham aves totalmente soltas, absortas, vamos dizer assim, incautas, ou seja, inocentes, e eles manipulando a seu bel prazer. Então, existem livros diversos, não apenas esse que eu comentei assim muito por cima, a contracapa dele. Existem livros diversos atualmente alertando sobre a cabala negra, ou cabala escura, ou estado profundo, e é bastante factível que até há uns 2 anos atrás, mais ou menos, quando se falava em cabala escura, era-se notável as pessoas dizerem: isso é teoria da conspiração, isso não existe, isso é gente que é contra o sistema que ficam inventando essas coisas. E de uns tempos para cá, mais ou menos de uns 2 anos para cá, o termo cabala escura até já tem sido falado em televisões, em determinados programas, não apenas cabala escura, mas também o outro termo, estado profundo,
a nova ordem do mundo, a nova ordem global, também tem sido falada. Então as pessoas estão começando a entender que existe uma outra verdade que precisa ser mostrada para a humanidade. Então vamos entrar um pouco em algumas dessas facções. A facção Rothschild é uma família judia nascida na Alemanha, que administra o dinheiro no Vaticano para os jesuítas. Esta família está infiltrada também na medicina moderna, impedindo que os grandes avanços e descobertas de curas para todas as doenças sejam disponibilizados para a humanidade. Ou seja, de algum tempo para cá, pelo menos de um ano e meio para cá, tem sido falado sobre as Medbed, as camas de cura, que é bem interessante saber que elas já existem pelo menos desde o começo do século XX. Embora alguns filmes de Hollywood, como Elysium, Pantera Negra, mostrem essas camas, que são camas que curam doenças, mas também podem resgatar o ser de ter levado um tiro, restaura a coluna dele, traz este ser de novo à vida, como se nada tivesse acontecido com ele. Olha só que grande bênção. Uma substituição às cirurgias produzidas, necessárias e feitas pelos humanos e por máquina. Então, a saúde pode ser resgatada sem remédio, só por mudanças energéticas e atômicas no corpo de cada pessoa que estiver doente, e ela fica curada. E qualquer momento que possa surgir novamente algum traço daquela doença, é só passar novamente pela cama e ela, depois do tempo necessário do tratamento, ela fica bem outra vez. Fantástico isso, que já esperemos que a partir da Operação Storm, algum tempo depois, essas camas venham efetivamente a serem disponibilizadas para a humanidade. Então a família Rockefeller, a família Rothschild, também controla a Europa, controla as altas finanças através do Federal Reserve, o banco particular responsável por imprimir dinheiro dólar podre para todos os países, emprestando a altos juros, o que levou muitos países à falência. Porém, nós podemos já atualizar esse tipo de informação, esclarecendo que o presidente Trump, há uns meses atrás, uns 2 ou no máximo 3 meses atrás, tirou o Federal Reserve de propriedade da família Rothschild para ser efetivamente um banco norte-americano, a Casa da Moeda norte-americana, e deixou fazendo com que este dólar que era emitido pelo Fed, enquanto de propriedade da família Rothschild, de ter lastro petróleo, passou então a ter lastro ouro. Praticamente todas as moedas do mundo daqui para frente passarão a ter lastro ouro, porque o papel moeda em si não tem valor nenhum e ele precisa ter um lastro em metal nobre, ouro, platina, prata de uma certa maneira. Então, muitas coisas importantes no sistema financeiro estão acontecendo no mundo, uma vez que estão derrubando essa cabala escura através da Operação Storm. Os membros da família Rothschild também são donos da maioria dos meios de comunicação em todo o mundo. Por isso que quando se ouve uma notícia em determinado canal da BBC de Londres, BBC norte-americana, CNN norte-americana, e daí vem para a CBN Brasil, e Globo e outras empresas e outras de telecomunicações e mesmo as de rádio, as notícias são sempre as mesmas e ficam repetindo aquelas notícias
várias vezes durante o dia. Muitas vezes quem escuta televisão ou ouve rádio o dia todo, pelo menos 5, 6, 7 vezes no dia escuta a mesma notícia. Ou seja, aquilo é para colocar na cabeça da pessoa, de todas as pessoas que estiverem ouvindo. E ela grava aquela informação, e uma vez que não é verdadeira informação, é registrado como se fosse verdadeiro e aceita como verdadeiro. O líder da família Rothschild influencia também numa outra facção de toda essa estrutura da cabala escura, que é a família Rockefeller. A família Rockefeller é de origem alemã, cujo nome original é Rockefeller. E eles controlam, entre outras atividades, a produção de petróleo, de alimentos, de medicamentos, de tecnologia útil, porém nefastas para a nossa saúde. O líder da família, que faleceu em 2017, aos 101 anos, e era ele e mais 3 líderes da família, eles draconianos, como escravos da linhagem reptiliana, em seu império de origem, que é fora do nosso planeta Terra. E eles pretendem ainda continuar aplicando a mesma maneira de dominação de draconianos sobre reptilianos e reptilianos sobre a humanidade aqui no nosso planeta. Esta facção, Rockefeller, possui milhares de servidores nas áreas científica e tecnológica, medicina e pesquisas neonazistas. Uma coisa que dá bastantes pessoas. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Foi os Estados Unidos? Não. A Rússia proclama que foi ela quem ganhou a Segunda Guerra Mundial. Mas, infelizmente, não. Também foram os nazistas que ganharam a Segunda Guerra Mundial e permanecem até hoje. Por isso que existem em vários países do mundo, e principalmente do país vizinho aqui, a Argentina, núcleos neonazistas muito fortes. E o da Argentina é o mais forte em função de que Adolf Hitler não morreu na guerra. Ele fugiu, e fugiu exatamente para a Argentina. Mas isso é uma outra história. Vamos prosseguir aqui com as facções. Outra facção é a nobreza negra europeia, porém ela não está no país Itália, essa nobreza negra. São seres que vieram de Rigel, uma das estrelas da constelação de Órion, e eles são considerados também uma das raças responsáveis pela destruição de Atlântida. Embora saibamos, através de outras fontes, a Atlântida recebeu uma grande contribuição para ser destruída, não apenas pela ação dos seres de Rigel, que essa estrela Rigel faz parte da constelação de Órion. Recebeu uma contribuição bastante forte de seres sobreviventes de uma guerra intensa em Marte. Então, marcianos que ficaram em Atlântida durante praticamente 1000 anos, ou pouco mais de 1000 anos, contribuíram para que a Atlântida fosse destruída. Mas isso é uma outra história que poderá ser contada num outro momento, caso seja oportuno. Então, esses seres da nobreza negra europeia dominam a humanidade através do dinheiro e controlam isso da melhor forma possível para não serem presos. Eles que investem muito em bolsa de valores, eles inventam uma série de novas ações, criam várias formas de subir, descer. A bolsa subiu, a bolsa desceu, a bolsa aumentou, a bolsa caiu, fazendo com que pessoas ganhem dinheiro e de uma hora para outra percam praticamente tudo. E eles compram e se mantêm sempre muito bem. Outras facções existentes: o Comitê dos 300, a Fraternidade Babilônica, sociedades e seitas secretas, diversas ONGs e muito mais.
Vou comentar aqui um pouco mais a respeito da rede da elite global, que é exatamente quem está acima dessas facções. Aquela cabeça de polvo que eu comentei, que tem os seus braços, são semideuses e que se revezam no comando do planeta durante alguns séculos. É o campo religioso que domina, aí passa-se por mais outros séculos, é o campo político-econômico que domina e vai se fazendo esses revezamentos. As facções, Fraternidade Babilônica, as 13 famílias, a nobreza negra, os Illuminati, Comitê dos 300. Comitê dos 300 é um grupo norte-americano de atuação junto à segurança militar. Franco-maçonaria iluminada, Cavaleiros Templários, Ordem de Malta, outras sociedades místicas de cavalaria, as sociedades secretas Skull and Bones e outras. Abaixo delas vêm entidades para controles psicológicos, grupos militares e paramilitares, vários tipos de agências de inteligência, comércio de drogas e de armas, domínio sobre várias ramificações de religião, inclusive, pasmem, toda aquela propagação, toda aquela campanha New Age, década de 1970, 80, 90, também fez parte de um programa de dominação mental de muitos jovens proposto pela Cabala Negra. Operações bancárias e negócios. Na área política, todos os sistemas políticos no mundo, conhecidos e desconhecidos, inclusive os chamados partidos verdes, fazem parte de todo esse sistema da elite global. Fundações sem fins lucrativos, o Clube de Roma, Comissão Trilateral, OTAN, União Europeia, ONU, NASA, todos os sistemas de mídia, e vem descendo em todas as entidades, em todas as secretarias, em muitos institutos, em todas as empresas multinacionais e nacionais de grande porte no mundo, fabricantes de todos os tipos de produto, grandes hospitais, indústrias farmacêuticas, indústrias químicas, indústrias automobilísticas, tecnologia de grande avanço, tudo isso faz parte do império dessas criaturas. E nós somos apenas os trabalhadores deles, que eles nos chamam de as bocas inúteis, ou o gado, infelizmente. Somos os consumidores finais, que hoje eles têm a intenção de reduzir ao máximo para que não os, entre aspas, incomodem mais, porque eles querem manter as suas riquezas e querem fazer a quantidade de humanos diminuir. Porém, tudo isso também faz parte de uma represália à chegada da grande luz aqui, dos grandes seres que vêm em nome do Sagrado Pai, do grande Criador, para reconquistar de vez todo o nosso amado planeta Terra e salvar o máximo de filhos do Pai, de almas, e eles estão retalhando, efetivamente. E implantaram na humanidade essa pandemia, ou até um grande ponto, até um certo ponto, uma falsa pandemia, porque no fundo acabam fazendo com que as pessoas morram das doenças tradicionais, muito mais tradicionais do que efetivamente por esse vírus que foi colocado agora. E muitas pessoas, por medo e por pavor, acabam gerando energias que alimentam esses seres trevosos, e elas também vêm a falecer por causa
desses medos, por AVC, por ataques cardíacos, por depressão, por insuficiências renais, acabam piorando suas próprias doenças anteriores, pregressas, e partem, infelizmente. Vamos agora também comentar a respeito de uma outra linhagem de seres trevosos, chamados arcontes. São seres energéticos interdimensionais, e quem primeiro no nosso planeta falou a respeito deles em sua época foi Jesus Cristo, ao descrever todo o contexto de queda e resgate de sua consorte Piscis Sophia. Piscis Sophia. Isso ocorreu após o seu ressuscitamento e durante os anos em que ele ficou com seus apóstolos para deixar-lhes novos ensinamentos antes da sua ascensão aos céus. Estes seres, os arcontes, são criaturas sencientes e muitos pesquisadores imaginam que sejam uma espécie de programa de inteligência artificial, com o fim de destruir tudo que tiver conexão com a fonte divina. Bem poucos estão em corpos humanos e estão distribuídos essencialmente entre a nobreza negra, atuam há milênios com os Dracos, os draconianos, reptilianos e Anunnaki, os deuses que vieram dos céus, em termos de esconderem a nossa origem divina. Fazem de tudo para dizer que o ser humano veio do macaco ou veio de qualquer outra origem, ou que esses Anunnaki é que criaram o ser humano, ou aprimoraram uma raça inferior e tornaram humano, e assim vai. Alimentam-se de energias negativas em todos os sentidos. E uma vez que a humanidade desperte sua consciência, eles não terão mais como se alimentar das energias e sentimentos de baixas vibrações. Porque daí todo ser humano que passar a entender, aceitar, orar, potencializar a sua essência divina, sua centelha divina, ter o seu despertar de consciência, passa a ter vibrações elevadas, de luz, de amor, de gratidão, de paz, de equilíbrio, pedindo mais sabedoria, mais discernimento, entrando em coerência de pensamento, de atos, agindo com tranquilidade, trazendo paz de espírito para dentro de si. Esses espíritos do outro lado, esses arcontes e seres trevosos, acabam se afastando, porque eles não encontram mais campo fértil em ninguém para se alimentarem, não? Os reptilianos é uma outra linha de seres trevosos e são vassalos dos arcontes, também usados pelos arcontes, não só usados pelos draconianos, para influenciar os humanos a serem muito consumistas e dependerem sempre do dinheiro para tudo. Eles tanto podem estar no plano astral, como no físico, como em corpos humanos, em forma de essência. Há outros seres que estão também infiltrados na chamada cabala negra ou cabala escura, levando inclusive seres humanos a cometerem atrocidades N, as quais somos incapazes de conceber. E acreditamos, amigo Roberto, acreditamos, queridos amigos, que seremos testemunhas oculares e de ouvido de muitas coisas inconcebíveis mesmo, que já começamos a ter notícias a partir dessa operação Storm, que foi deflagrada nos Estados Unidos, que está percorrendo o mundo, já chegou ao Brasil. E desde quando abriram túneis, encontraram os pequenos em estado deplorável, muitos já não tinham mais vida, e muitas outras coisas estão para serem descobertas. Nós temos que preparar o nosso emocional e o nosso mental para entender do que essas criaturas trevosas foram e são capazes de fazer. O mais difícil é termos um tamanho equilíbrio para sermos apenas os observadores
pedindo muita luz do Pai para tenhamos esta paz interior, este equilíbrio, emanar luz e emanar amor e emanar compaixão para todos aqueles que foram vítimas, que estão sendo vítimas, como também para os seus agressores, os seus algozes. Continuemos. De uma coisa muito importante, nós precisamos ter certeza. Os mensageiros da luz já estão presentes em nosso plano e estão vencendo diariamente batalhas gigantes contra as ações nefastas de todos esses seres. Como filhos do Altíssimo, tenhamos fé, firmeza, força, confiança, coragem, coerência de que os nossos irmãos das hostes celestiais já estão estabelecendo a vitória da luz em nome do Sagrado Pai aqui para todos nós. Porque esses seres precisam ser derrotados, eles já estão se sentindo derrotados, por isso que procuram ainda deixar a humanidade muito agitada, temerosa de tudo que essa pandemia que foi colocada para acabar com a paz, acabar com a sociabilidade humana e desestruturar famílias, desestruturar amizades, desestruturar encontros religiosos, cultos de louvor. Estão aproveitando os peões comandados pelos chefões que estão abaixo do comando principal, estão procurando destruir igrejas, estão procurando destruir templos de cultos em vários níveis de religiosidade, estão procurando impedir que as pessoas orem, estão caçando, estão procurando aniquilar cristãos, evangélicos, religiosos de várias categorias, várias ramificações de crença, mas tenhamos todos que nos manter firmes. Afinal, como está na Bíblia, a batalha entre o bem e o mal já começou, estamos no meio dessa batalha. E se aquilo que nós estamos vendo aqui no nosso planeta nos assombra, isto é apenas e é ainda o respingar de uma batalha muito maior que está ocorrendo em nível espiritual e lá fora, em nível planetário sideral. Muitas naves de luz, de comandos superiores, intergalácticos, de irmãos ultracelestes, batalhando contra seres draconianos, reptilianos, em naves físicas, em naves etéricas, porque isso também existe. E aqui ainda é o respingar de uma batalha, dessas batalhas muito maiores lá fora. E essa é uma pincelada um pouco maior que eu dei a respeito da Cabala escura, Cabala do estado, a respeito do estado profundo. E Roberto? Oi. E até aqui. Legal, Doris. Muito forte, né? Diferença da Cabala tradicional que veio da luz para essa Cabala que acabou utilizando o nome Cabala, às vezes até para confundir, né? Sim, e é uma coisa bastante interessante que quando, há vários anos atrás, eu escutava este nome Cabala, eu não queria me aproximar de nada que viesse dela. Como eu sou uma pessoa bastante sensível, sensitiva, quando eu escutava a palavra Cabala, aquilo me causava repugnância, me causava repulsa, até o momento em que dado exatamente o fundamento da chamada Kabbalah superior, que será o tema da nossa próxima sexta-feira, o nosso próximo encontro. Maravilha! Kabbalah. Muito então, bom! Quando eu o termo Kabbalah superior e as explicações sobre ela, aí
todo aquele meu receio, toda aquela minha repulsa se desvaneceu. E depois é que eu fui entendendo o que é a cabala escura e por que aquilo me causava repulsa, e me causa até hoje, claro, mas eu consegui fazer as diferenciações. E daí, para entender o termo cabala, o estudo lá atrás da sua origem na Torá, certo? Muito, muito interessante, Doris, porque o que eu tô achando legal é que a gente vai ter outro episódio na próxima sexta-feira que eu gravo e que a gente está colocando aqui em partes e em ordem para as pessoas entenderem o processo e desde a sua inicialização da Cabala, né, surgimento, Sim. que na verdade Sim. é uma parte de uma tecnologia, vamos dizer assim. E ensinamento superior, ensinamento que vem do divino, pela Torá. Sim, e que você está colocando muito bem explicado e muito bem detalhado aqui pra gente. Diferente dos outros vídeos que eu faço aqui, dos outros áudios, que eu interajo com o entrevistado, com o amigo, e a gente troca informações, eu vejo que nesse caso, que é a parte da Cabala, eu prefiro ficar quieto, porque eu aqui também estou absorvendo conhecimento. Sim. Talvez no final, quando você falar, Roberto, esse daqui já vai ser o último, a gente pode depois abrir um debate, talvez fazer alguma coisa diferente, uma live para quem escutou a gente gente pode até pensar nisso, tá? Então, assim, eu tô gostando bastante. O seu vídeo anterior, que eu coloquei ontem no ar, tá quase superando os outros que eu já tinha colocado há 2 semanas atrás. Deve ser por causa do tema do Cabala, que tá muito em alta. Sim, acredito que sim. E tá dando um hype. Isso é muito bom. Legal. Tá? E, claro, a qualidade que você tá fazendo e a gente tá conseguindo passar para as pessoas tá excelente. Porque a sua fonte de informação, o que você sabe e tá passando pra gente, até onde eu entendo, tá fantástico. É isso daí mesmo. Eu estou ansioso agora para saber do próximo episódio, que vai ser sobre Cabala Superior. Sim, a Cabala Superior. Muito bom. Então tá bom, Doris. Eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Foi muito proveitoso. Tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui está gostando também. E se você chegou até aqui e escutou toda essa conversa que a Doris fez com a gente, e acredita que outras pessoas também precisam escutar, compartilhe essa mensagem para essas outras pessoas. Você vai estar ajudando essas outras pessoas e vai estar ajudando a gente a continuar o nosso trabalho aqui, tá ok? Muito obrigado, Doris. Quer deixar sua palavra aí para as pessoas? Agradeço imensamente cada ouvinte desse programa maravilhoso, promovido pelo nosso querido amigo Roberto Melo, por esta oportunidade de poder esclarecer algumas ou muitas dúvidas das pessoas a respeito de Cabala, Cabala escura e futuramente Cabala superior, Cabala superior. E quanto mais eu falo também, mais eu vou reaprendendo, porque algumas novas informações acabam vindo até não por intuição, mas por inspiração, porque sempre ganha presença de um irmão de luz, do próprio anjo da guarda, colocando mais uma palavrinha, mais uma luz no mental para ser expresso para todo mundo. Gratidão por mais esta oportunidade, que todos possam ter entendido o que foi passado e alguma dúvida que surja, que nós possamos esclarecer muito breve. Gratidão, Doris. Boa noite para vocês que estão nos escutando também. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Boa noite, boa tarde ou bom dia a todos vocês, queridos amigos. Grande beijo e até a próxima.